Quando os colonos chegaram aqui, encontraram tribos aborígenes. Acredita-se que esses aborígenes chegaram à América através do Estreito de Bering, há aproximadamente 30 mil anos, sendo que parte desses aborígenes se fixou no território onde hoje é o Canadá, e outra parte deles continuou sua caminhada em direção ao sul. Esses aborígenes viviam no estilo nômade, ou quando se estabeleciam, adotavam um sistema de caça, de pesca e de cultivo da terra. A Inglaterra começou seu processo de colonização mais tarde. O atraso na expansão marítima com relação à Espanha e Portugal é reflexo do período conturbado pelo qual passava, com a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas. A Guerra das Duas Rosas foi uma série de longas lutas pelo trono da Inglaterra, ocorridas ao longo de 30 anos de batalhas esporádicas. De um lado estava a Casa de York, simbolizada por uma rosa branca, e de outro, a Casa de Lancaster, simbolizada por uma rosa vermelha. Essa guerra resultou na ascensão da dinastia Tudor, que deu início à formação do absolutismo e desenvolveu uma política mercantilista. A Inglaterra iniciou seu processo de expansão marítima no final do século XV. A princípio, as expedições tinham como pretensão achar passagens para o Oriente, não sendo possível por causa dos conflitos de causa religiosa com a Espanha. No século XVI, durante o reinado de Elizabeth I, o mercantilismo foi imposto e houve um grande investimento na construção de novas embarcações e no comércio marítimo. A pirataria foi, na época, uma importante fonte de lucros. Sacavam sobretudo os navios espanhóis que saíam do Caribe com destino à Europa. Naquela época, o calvinismo estava bastante difundido entre a França e a Inglaterra. Os puritanos adotaram a teologia calvinista, que julgava Deus onipotente, sendo o único capaz de julgar a moral humana, escolhendo alguns poucos durante toda a eternidade para a salvação. Quanto ao governo eclesiástico, os puritanos seguiram um presbiterianismo organizado por uma assembleia de presbíteros, chamados também de anciãos. Inconformado com a negação do pedido de anulação de seu casamento com Catarina de Aragão, o rei Henrique VIII resolveu criar sua própria igreja, a Igreja Anglicana, tornando-se posteriormente o chefe supremo da mesma, anulando seu casamento e casando-se com Ana Bolena. Deste modo, pôde haver a consolidação da monarquia Tudor. Com a formação da Igreja Anglicana, ocorreram conflitos entre anglicanos, puritanos e católicos, que levaram a guerras civis com inúmeras prisões e mortes. Podemos citar que um dos motivos da vinda e colonização da América foram já citados conflitos entre os anglicanos, puritanos e católicos. Outro motivo foram os cercamentos para o aumento das áreas de pastagem, possibilitando o aumento da produção de lã. Para isso, foram expulsos pequenos agricultores de suas propriedades, forçando-os a buscar outras possibilidades no Novo Mundo. Os colonizadores também objetivavam habitar uma terra onde se poderia praticar protestantismo livremente. O início da colonização na América do Norte pelos ingleses teve origem com a concessão real do monopólio da colonização na América do Norte a duas empresas privadas, a London Company e a Plymouth Company. A London Company foi responsável pela colonização da parte sul do território que hoje é ocupado pelos Estados Unidos, e a Plymouth Company foi responsável pela ocupação da parte norte, sendo que esta foi a primeira companhia a desembarcar no continente americano, trazendo em sua embarcação principal, a Mayflower, puritanos que estavam em busca de um novo lugar onde pudessem praticar livremente o protestantismo, longe da perseguição política e religiosa que estava acontecendo na Inglaterra do século XVI. A divisão territorial aconteceu de maneiras diferentes no Canadá e nos Estados Unidos. No Canadá, dentre os primeiros exploradores, os que mais se destacaram foram os franceses e os ingleses. Os franceses ocuparam as regiões às margens do rio São Lourenço, Grandes Lagos e rio Mississippi. Os ingleses, por sua vez, ficavam em torno da Baía de Hudson e na costa atlântica. Com a formação dos povoados, veio a atividade econômica. No entanto, as colônias da Nova França e Nova Inglaterra permaneciam economicamente dependentes do comércio de peles e política e militarmente dependentes de suas metrópoles. Nos Estados Unidos foram organizadas 13 colônias, divididas entre Norte, Centro e Sul. As colônias do Norte iniciaram com a Nova Inglaterra. A região desenvolveu pequenas propriedades com trabalho familiar e apresentava uma economia mais diversificada, com trabalho assalariado e maior circulação interna de capitais. Seu clima frio não permitiu a formação de grandes propriedades como no sul e fez com que a metrópole não fiscalizasse tanto a produção, fazendo com que o pacto colonial não fosse aplicado com muito vigor.
As colônias do norte eram formadas sobretudo por protestantes ingleses que fugiam das perseguições religiosas. Os puritanos governavam misturando religião e política e muitas pessoas foram acusadas de bruxaria e eram enviadas para a prisão ou tinham penas de morte na fogueira. O episódio ficou conhecido como Caça às Bruxas. As colônias do sul, por sua vez, tiveram uma colonização de exploração, já que no sul o clima era tropical, possibilitando a produção de produtos que não poderiam ser produzidos com o clima europeu. E devido a isso, o Pacto Colonial foi aplicado de maneira mais eficaz. Essas colônias utilizavam um sistema de plantation, sistemas que utilizavam latifúndios monocultores para a plantação de índigo, tabaco e outros materiais que interessavam a metrópole. A primeira colônia fundada foi a Virgínia e Jamestown, uma das cidades da Virgínia. Foi o primeiro local que os exploradores se assentaram. Já as colônias do centro foram organizadas pelos Quakers. Era a colônia que oferecia a maior liberdade religiosa e acolhia até mesmo católicos. Seus colônias vinham de vários lugares, tais como Alemanha, Suécia, Holanda, Escócia e Inglaterra. A região central ficou marcada por uma economia que apresentava produção agropecuária e desenvolvimento de centros comerciais manufatureiros. As colônias do centro surgiram mais tarde, pois a princípio a área servia apenas para separar as colônias do sul das colônias do norte. Depois do estabelecimento dos primeiros imigrantes na faixa leste da América do Norte, pessoas oriundas da Alemanha, Irlanda e Inglaterra iniciaram o povoamento da região oeste dos Estados Unidos, devido à necessidade de novas terras para o plantio. O conflito com os índios e os franceses, que eram colonos no Canadá, foi inevitável, sendo o povo indígena o mais prejudicado, pois passava por um período de desenvolvimento. O genocídio dizimou os índios, que eram cada vez mais empurrados para o oeste. Já para derrotar os franceses, foi decisivo o auxílio da Inglaterra na Guerra Travada. O pacto entre as colônias e sua respectiva metrópole é um conjunto de normas que garantia o domínio dos bens nesta produzidos, bem como a cobrança de impostos dos imigrantes, ou seja, uma forma de controle. Este pacto era mais evidente nas colônias do sul, pois estas eram mais economicamente atrativas para a Inglaterra. Nesta região, o cumprimento deste pacto ocorria por pessoas nomeadas diretamente pela coroa inglesa. Já nas colônias do norte, o controle das atividades e bens produzidos foi mais brando, permitindo maior liberdade na tomada de decisões dos colonos. É importante ressaltar que tal pacto foi um dos motivos que levou à guerra pela independência. Tá torto? Aí, levanta um pouquinho mais. Tu não vai aguentar. Tá bom. Tira a mão. Vai ter que tirar a mão? Segura direito. Isso. Deu? Conta aí, Guilherme. 1, 2, 3, gravando. A Guerra dos 7 Anos foi um conflito Os próximos. 1, 2, 3, gravando. A Guerra dos 7 Anos foi um conflito pós-colonização, em que as nações coloniais disputaram o domínio das regiões onde havia exploração do ser. O Henrique e o Bruno. Vocês estão... Tá difícil, né, pessoal? Seus viciados. 1, Para de jogar. 2, 3, gravando. A Guerra dos 7 Anos foi um conflito pós-colonização, em que as nações coloniais disputaram do... Parece que tá rindo, cara. Tem uma cara de sarcasmo. Isso, melhor. Muito melhor. 1, 2, 3, gravando. A Guerra dos 7 Anos foi um conflito pós-colonização, em que as nações coloniais disputaram o domínio das regiões onde havia exploração dos recursos naturais. Neste conflito, a Inglaterra buscou se defender de seu rival, a França, que tentava acabar com a supremacia sobre o território americano. A derrota da França causou um aumento na cobrança dos impostos dos colonos, que tiveram que arcar com os custos pós-guerra. Além disso, a implementação de algumas leis tornou a vida do povo estabelecido na América do Norte mais difícil. Essas leis foram: Lei do Chá, imposto cobrado sobre a comercialização do chá na colônia, permitindo a venda e compra deste apenas com a metrópole, ou seja, com a Inglaterra. Lei do Selo. Esta lei exigia que qualquer documento que circulasse nos Estados Unidos deveria possuir o selo inglês, que era comprado, sendo o valor repassado para a coroa inglesa. Lei do Açúcar. Determinava a cobrança de impostos sobre açúcar que não vinha das Antilhas, também colônia inglesa. Desta forma, a Inglaterra garantia o monopólio do produto. Após a implementação dessas leis, os colonos americanos organizaram o primeiro Congresso da Filadélfia, no qual buscavam o fim das medidas que tanto os prejudicavam.
As propostas organizadas no Congresso foram refutadas pelo rei inglês, que aumentou o número de medidas controladoras. Essas leis foram denominadas de leis intoleráveis. Um exemplo foi a determinação de que todo morador devia oferecer morada, alimento e transporte aos soldados ingleses. As leis intoleráveis levaram à organização do Segundo Congresso da Filadélfia, no qual Thomas Jefferson elaborou a Declaração da Independência dos Estados Unidos, a qual ocasionou a Guerra da Independência entre os anos de 1776 e 1783.